qual é a proposta? A ideia aqui é a gente construir um cliente em .NET para consumir o serviço HTTP. Por cliente, a gente entende a aplicação que vai consumir o serviço, fazendo requisições de HTTP, GET, POST, PUT e DELETE para fazer o CRUD principalmente, né? Para consumir os dados que esse serviço tem a prover para a gente. Entendi. Então, nesse caso, o back-end foi escrito em .NET, mas tanto faz. Nesse caso, por acaso, o nosso serviço também é um serviço Web API, construído com a ASP.NET Web API, né? Ele é RESTful, então tanto faz pra gente, essa comunicação é transparente. Ele poderia ter sido feito em Java, em PHP, em Python. Como ele seguiu o padrão REST de arquitetura, a gente só precisa saber as URLs que ele dispõe pra gente, que ele oferece pra gente, e os métodos que a gente tem que enviar, e os dados que a gente tem que enviar e como vai enviar isso e receber. Entendi. Não importa o que é que tem por trás, né? Eu vou construir um serviço, um cliente web, ASP.NET MVC, mas como é .NET, o mesmo código poderia ser usado em qualquer outro tipo de aplicação, desktop ou mobile. Então essa é a ideia do que a gente vai ver agora. Vamos ver o projeto rodando aí, ver um pouquinho da API, como é que ela funciona, quais são os métodos que ela tem. E aí depois a gente vê como é que isso se aplica aí em situações reais. Então essa aí é a nossa API. Ela tem uma documentação que foi gerada automaticamente pelo Visual Studio. E ela dispõe 5 métodos aí pra gente. Um GET para listar todos os registros que tem lá no banco de dados, nesse caso são notas, né, lembretes. Um GET onde a gente passa o ID, nesse caso ele vai retornar um único objeto para a gente. O PUT para atualizar um registro, a gente passa o ID também e no corpo os dados do registro. O POST para inserir, nesse caso a gente só passa os dados no corpo da requisição. E o DELETE que recebe o ID aqui no final. Então tem uma entidade que representa notas, lembretes. Sim, exato. Entendi. E sempre que a gente tiver uma aplicação REST, a gente vai ter essa característica de uso desses verbos HTTP, né? Isso. O REST funciona, geralmente as implementações do REST se dão sobre o protocolo HTTP, que ele tem aí vários verbos, cada verbo indica para a gente que a gente deve utilizar para fazer uma ação no nosso serviço. Por exemplo, o GET para obter um recurso, e por recurso a gente entende aquilo que a gente quer prover para o cliente, para oferecer para o cliente. O POST para inserir, o PUT para alterar e o DELETE para excluir. Então esses 4 métodos aí formam um CRUD básico. Entendi, legal. É interessante notar também que essa é a URL base do serviço. E está no ar, né? Sim, está disponível lá. Se quiser testar, pode consumir agora. Isso aí, pode consumir. Por virada. E todos os requests que a gente vai mandar vão ser para essa mesma URL, mudando aqui só o final. Mas vai ser sempre, nesse caso de notas aqui, vai ser sempre API/notes. Em alguns casos a gente tem que passar o ID, mas no geral a gente só vai usar API/notes. A gente não vai ter, por exemplo, listar todos os lembretes, o GET ou notes. Add notes. Não. Delete notes. É uma boa prática a gente centralizar as requisições na mesma URL aqui, mudando somente o verbo do HTTP. Entendi. E isso é uma boa prática do REST? Sim, na construção de serviços REST. Entendi. E o nosso servidor vai identificar, apesar da requisição ter sido feita na mesma URL, o verbo que ele utilizou foi um POST. Então o cliente quer cadastrar um dado, por exemplo. Entendi. Agora vamos ver o cliente, como é que ele vai funcionar, né? Então aqui a gente tem uma aplicação, esse aqui é o projeto que a gente vai desenvolver. Na tela inicial aqui a gente tem uma listagem. Nesse caso aqui a gente está usando aquele primeiro método lá da API, vamos rever aqui, o GET, sem passar nenhum argumento, então ele traz todos os nodes para a gente, todos os lembretes. Se a gente clicar aqui em Details, de um lembrete desse aí, aqui eu estou fazendo o GET novamente, só que passando o ID, então ele só traz um objeto para a gente. Tem aqui também o Delete, que segue o mesmo padrão, a gente tem que passar o ID dele na URL. E depois que a gente exclui, faço o GET novamente, ele já não traz mais. A edição aqui também funciona da mesma forma. Nesse caso aqui eu usei o PUT. E o Create New aqui vai fazer o POST.
Tá, então vamos... Agora a gente já viu O que é isso, Joel? Cara, aqui um esquema da arquitetura que a gente está utilizando. O nosso serviço REST fica aqui no meio e por trás, obviamente, a gente tem um banco de dados que está lá na nossa hospedagem. O que é que eu quero mostrar com isso aqui? Que com essa arquitetura aqui, que está sendo muito utilizada atualmente, eu coloco a parte de lógica, de conexão aqui com o meu banco de dados. Toda a parte de adicionar, excluir redes, etc. do banco de dados vai caber ao meu serviço e outros clientes aqui, que a gente pode chamar de front-ends também, vão consumir esse meu database aqui por meio do serviço. Eu não tenho que me preocupar aqui de conectar, sei lá, o Android com o meu banco de dados. Ou é uma aplicação web que a gente vai fazer com o meu banco de dados. Tudo isso aqui vai se dar por meio de uma comunicação transparente utilizando o padrão REST. Bacana. Pô, irado. Bem, E tu bem legal. diminui o código duplicado também. Com certeza. Caramba, isso aí. Tu não tem que ficar reescrevendo para Android, para webpage, iOS, enfim, seja lá o que for. Né? Isso. Em grandes provedores de serviço tem APIs disponíveis aí para a gente consumir. O Twitter, por exemplo, tem uma API que a gente consegue desenvolver um clientezinho para o Twitter lá, mostrando os tweets, tudo isso consumindo a API que ela oferece para a gente. Aí tu faz em PHP, em .NET, em Java, usando a mesma API sem ter problema É nenhum. indiferente. E também não importa o que ele usou lá para fazer. Os verbos trafegam nessa parte do response e do request, né? Exato. Quando eu mando, no caso os verbos entram aqui, né? Que a comunicação HTTP ocorre nesse meio aqui. É aqui do meu cliente, eu envio um GET para o meu serviço e ele me retorna o recurso que eu preciso. Eu envio um post, ele insere lá no banco de dados, retorna. Aí ele traduz para a linguagem do banco, executa o comando. Exatamente. Bacana. Então se de repente aqui meu banco for um banco de dados muito específico, que eu não tenho uma API aqui no Android para consumir esse banco de dados. Ou eu Vai estar teria que... encapsulado. Exato. Toda essa complexidade fica encapsulada aqui no meu serviço. Bacana.